Olá pessoal, eu vou aproveitar aqui, certo? Já que eu fui autorizado a fazer isto, a dar uma revisão para vocês dentro de geometria espacial, tá certo? Vou fazer uma introdução nessas duas aulas e, como a gente vai ter uma aula teste, para que vocês entendam um pouquinho, a gente trabalhando com os sólidos, se fica mais fácil do entendimento, ok? Então, dentro da geometria espacial, nós vamos começar aqui a ver os poliedros. Tá certo? Então, os poliedros, eles têm uma classificação que é chamada de côncavo ou não côncavo. Tá certo? Mas você pode encontrar convexo. E uma outra classificação que é regular e não regular. Ou irregular. Você pode encontrar essas duas classificações, tá certo? Então, olha. O que você vai imaginar, primeiro, é que você tenha infinitas retas paralelas, certo? Infinitas retas paralelas. Essas retas são chamadas de retas geratrizes. Quando você fecha esse sólido, é como se fosse geralmente aquelas lojas de bijuterias, que eles têm umas caixinhas e eles fecham essas caixinhas, né? Então, vamos supor que vai fechar essas caixinhas aqui. Essa reta, elas são chamadas de diretrizes. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma propaganda aqui do Café Belita, certo? É como isso aqui. Aqui é eu imaginando que tudo isso aqui fossem retas paralelas. Então, tudo que eu falei da caixinha, quando você vai fazendo essas dobraduras, tá certo? Vai fechando o sólido. Então, essas dobraduras aqui são retas geratrizes, mas quando você vai fechando isso aqui, que é o que eu falei, dessa parte aqui, são as diretrizes. Então, o que são as diretrizes? São essas retas aqui, ó, esses segmentos de retas que você faz e fecha o sólido. Tá certo? Então, isso é um exemplo comum de como é formado esse sólido. Eu falei ali de quê? De que esses poliedros podem ser côncavo ou convexo. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá certo? O côncavo e o não côncavo. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar, nesse caso aqui, traçar um segmento de reta daqui para cá, como se eu colocasse isso aqui, um segmento de reta. O que é que vai acontecer? Parte desse segmento está dentro do sólido e parte está fora. Já nesse caso aqui vai acontecer o contrário. Se eu colocar aqui dentro um segmento de reta, todos os pontos desse segmento de reta vão pertencer ao sólido. Tá certo? Então, este aqui é o côncavo e este aqui é o não côncavo. Tá certo? Que poderia acontecer com esse aqui também, que vai ser um exemplo de um sólido côncavo. Depois nós vamos para a outra classificação de regular e não regular. Olha, dentro da geometria, quando a gente fala regular, a gente quer dizer igual. Certo? Então, quando a gente vê polígonos lá no primeiro grau, aí eu tenho o quê? O triângulo, tenho os quadriláteros, tenho o pentágono, o hexágono, o heptágono e daí por diante. Quando eu quero dizer que esses polígonos têm todos os lados iguais, eu digo que eles são regulares. Aí só vai mudar o quê? O triângulo, que passa a ser o triângulo equilátero, o quadrado, né, que é um quadrilátero com 4 lados iguais,
E a partir do pentágono ele vai receber essa denominação: pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular e daí por diante. Tá certo? Então, neste exemplo aqui, eu tenho um exemplo de um poliedro não regular. Ele não tem todos os lados iguais, ou todas as faces iguais. Não é nem lados, é faces. Quando falar em poliedros regulares, eu faço sempre uma notificação aqui e eu quero que vocês lembrem dela toda vez que pensarem em polígonos regulares. Eu vou fazer a ideia da minha mão. Tá certo? Só existem 5 poliedros regulares. Tem até uma brincadeirinha que eu faço lá no Instagram, que tem um videozinho assim que eu mostro todos os poliedros regulares. Poliedros que têm todas as faces iguais. Só existem 5. Ok? Vamos para eles? O primeiro é esse aqui. Veja o poliedro que eu tenho. Ele tem o quê? 4 faces. 4 faces. E essas faces são triangulares. Tá certo? 4 faces. E essas faces são triangulares. O nome desse poliedro é tetraedro. Que tem 4 faces e essas 4 faces são triangulares. O próximo é este aqui. Tá certo? Geralmente a gente chama de cubo. Ele tem quantas faces? 2, 4, 6 faces, tá certo? 6 faces. Ele tem 6 faces. E as faces agora são quadrangulares. 6 faces quadrangulares. O nome desse poliedro, que a gente conhece como cubo, é hexaedro. Ele é o hexaedro regular. Depois vem esse rapazinho aqui, ó. Certo? Esse rapazinho aqui, ele tem 8 faces. 8 faces. E essas faces são triangulares. Ok? Esse rapazinho que tem 8 faces e essas faces são triangulares, ele é chamado de octaedro. Ele é chamado de octaedro. Já vimos 3, né? O tetraedro, o hexaedro e o octaedro. Falta mais um, faltam mais 2 no caso, né? O outro é esse aqui. Esse sólido aqui, ele tem 12 faces. 12 faces. E você nota que essas faces agora tem 5 lados pentagonais. 12 faces pentagonais. O nome desse rapazinho aqui é o dodecaedro. Dodecaedro. Só existem 5 regulares. Olha o que eu estou falando, viu? Por último, vem esse aqui. Este sólido aqui, ele tem 20 faces. Essas faces agora voltam a ser de novo triangulares.
20 faces triangulares, tá certo? O nome desse rapaz é icosaedro. Ele é chamado de icosaedro, certo? Então lembra desse detalhe. Regular e não regular, então não regular ou irregular quando não tiver todos os lados iguais. Só existem 5 que têm os lados iguais: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Para todos eles, só vale uma relação, que é essa aqui, ó. V mais F é igual a A mais 2. Isso aqui é chamado de relação de Euler. Isso quer dizer o quê? Que o número de vértices são esses pontos aqui, ó. O número de vértices, veja que aqui eu tenho 4 vértices, só para demonstrar, 4 vértices, mais o número de faces são isso aqui, nós vimos que ele tem 4 faces, é igual ao número de arestas. Ó, aresta é essa linha aqui, ó, é essa linha que nós chamamos de aresta, que aqui eu chamei de geratrizes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu vou ficar com 6 mais 2, aí você vai notar que 8 é igual a 8, esta é a relação de Euler. Ok? Essa é só uma explanação geral para você entender o que é um poliedro. Nós vamos ver agora, vamos entrar nos prismas. Vou apagar aqui, vocês podem dar pausa e copiar, né? Nós vamos entrar nos prismas e veja o que é que vai acontecer aqui. Eu estou desaparecendo do vídeo toda hora porque eu não coloquei, como eu ia fazer, imaginei uma aula rápida para vocês, eu coloquei tudo aqui no chão, é por isso que eu me abaixo para pegar os sólidos, certo? Então vamos para os prismas. Os prismas são classificados em reto ou oblíquo, certo? São classificados de acordo com a base e são classificados também como regulares e não regulares. Quando é que um prisma é reto e quando é que ele é oblíquo? Primeira coisa, deixa eu botar esse lápis aqui, certo? Primeira coisa, o prisma reto, quando você coloca ele no plano, a geratriz dele, ou altura, que a geratriz passa a ser altura, vai formar com esse plano um ângulo de 90 graus. Esse é o chamado de prisma reto. O prisma oblíquo vai acontecer isso aqui, ó. Quando eu coloco ele sobre um plano, ele tem uma inclinação, nesse caso a geratriz, que deveria ser a altura, não vai ser mais a altura, porque a altura vai ser externa. A altura vai ser essa linha aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus. E o ângulo que ele forma, dependendo do lado que eu coloque, ou aqui ou do lado de cá, vai ser menor do que 90 graus. Então, o reto, quando forma um ângulo de 90 com o plano, e o oblíquo, quando não forma um ângulo de 90. Quando é que eu chamo ele, de acordo com a base? Olha, de acordo com a base, eu posso classificar o prisma em, se a minha base for um triângulo, triangular.
Se a minha base for um quadrado, quadrangular. Se a minha base for um pentágono, olha, 5 lados, pentagonal. Se a minha base for um hexágono, 6 lados, hexagonal. Então, é essa classificação que geralmente você vai resolver uma questão e diz: um prisma hexagonal tem isso, isso e isso. Então, está dizendo que a base é um hexágono. Está dizendo, se for pentagonal, que a base é um pentágono. Tá certo? São essas as relações do prisma. Como você vai classificá-lo? Regular e não regular, se todos os lados da base são iguais. Se forem diferentes, eu vou classificar ele como não regular. Se todos os lados da base forem iguais, em regular. Ok? Então vamos para cá. Daqui eu vou tirar o volume. A área da base e a área total. Olha, o volume é o que cabe aqui dentro. O que cabe aqui dentro vai ser o volume desse prisma. Para o prisma, você vai calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então, o volume é a área da base multiplicado pela altura. Então, essa relação é que vai me dar o volume. Aí eu venho para a área da base. A área da base, isso aqui é que nós vamos ficar com uma dependência. Por quê? Se a base é hexagonal, eu vou calcular a área de um hexágono. Se for triangular, a área de um triângulo. Se for quadrangular, a área de um quadrado. Se for pentagonal, a área de um pentágono. Então, depende da base. Certo? Então, a área da base depende da base. Depende do polígono que forma a base. Vamos botar aqui. Do polígono da base. Depois eu venho para a área total. A área total é o quê? Toda essa parte lateral e a base. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque eu vou ter 2 bases, mais a área lateral. Essa área lateral, tá certo? Geralmente ela vai ser, no caso do prisma, sempre é um retângulo. Veja que é sempre um retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. Então você vai fazer o quê? Base vezes altura vezes o número de lados da base. Tá certo? Então, dentro do prisma, a gente geralmente depende da base. Aí eu venho para paralelepípedo e cubo. Paralelepípedo e cubo. Isso aqui são chamados prismas especiais. Então, o paralelepípedo e o cubo são chamados de prismas especiais. Vê as relaçõezinhas, guarda elas, tá certo? Anota aí em algum lugar, que a gente depende sempre delas. E agora vamos entrar no paralelepípedo e no cubo. Vamos ver as relações dos dois. Vamos apagar essa tela. E vamos mexer com paralelepípedo e
O paralelepípedo é esse sólido aqui que tem comprimento, largura e altura medidas diferentes. O cubo é esse sólido aqui que tem comprimento, largura e altura a mesma medida. Paralelepípedo, medidas diferentes, o cubo tem a mesma medida. Vamos pegar eles dois aqui. Deixa eu trazer para cá. Esse é o paralelepípedo. Comprimento, largura, altura, medidas diferentes. Olha, o volume do paralelepípedo como a gente viu